Hoje, nesta noite, transformação. Assim eu oro e te apresento, papai, a palavra, minha vida e o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Oi. A paz do Senhor Jesus. Eita glória. E houve luz. Jesus. A gente chora de vez em quando. Todo louvor tem que chorar. Jesus, é assim mesmo, né? Tá certo, tá certo. Estão preparados? Tá, geralmente quando eu venho pra aqui, o povo gosta de se coçar nas cadeiras, não sei o que é isso na vida, né? Pra quem tá me ouvindo pela primeira vez, acalma o teu coração, né? Mas olha assim pra pessoa que tá do teu lado, aí diz assim, lá vem ela. Se segura aí na cadeira, mas é pro teu bem. Não sei que mistério é esse que o Senhor tem comigo, né? Mas dá certo. Uma hora, alguém tem que, né? Dar umas duras de vez em quando, não, Dieguinho? Ó, do dia que Dieguinho vem, ô Jesus, só um vacilo, Diego, mas dá certo. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração já tem alguns meses. E quando o Jonas me pediu para ministrar, ele disse assim, tu tem uma palavra? Eu disse, tenho não. O Espírito Santo de Deus disse, tem. Você tem uma? Aí eu disse, eita, é mesmo, eu tenho uma. Olha, tá preparada? Faz muito tempo mesmo. E o Senhor disse assim, vai ser ela? Eu disse, eita, glória. Todo mundo aqui já ouviu falar de uma pessoa valente. Pessoa valente, aquele povo que você tem medo, né? Minha família, da parte da minha mãe, eles são dos Ferreira da Silva, de Serra Talhada. Então a pessoa já associa quem? Lampião, cabo valente, forte, né? Mas eu não quero falar dos valentes contemporâneos. Eu quero falar dos valentes de Davi. Aleluia. E o que o Senhor ministrou no meu coração não é aquela historinha de beber água. Não é aquela história que ele derramou água. Ele sempre ministra umas coisas estranhas de umas histórias conhecidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em 2 Samuel 23, nós iremos ler alguns pequenos versículos para que você tenha um embasamento naquilo que eu quero construir com vocês. Os valentes de Davi. O Senhor ministrou algo forte no meu coração. Eita, glória. Deus é bom o tempo todo. Em 2 Samuel 23, a partir do versículo... Vale, gente, versículo esse aqui. Do 8. Segundo Samuel 23, 8. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, ou Jazoboão, dependendo da visão da sua Bíblia, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram aos filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Meu Deus. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. De início eu quero falar desses 3 cidadãos. Eles estão incluídos em um grupo chamado dos 30. A Batalha dos 30. Já ouviram falar sobre os 30 valentes de Davi? Batalhão dos 30. As Bíblias elas vão mudando as versões. Quando Davi estava fugindo de Saul, fazendo recapitulagem para quem não conhece a história. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele se escondeu em um lugar, em uma caverna chamada Caverna de Adulão. E quando ele estava lá nesse lugar, alguns cidadãos improváveis, endividados, um pessoal assim meio que não era muito bem visto pela sociedade, se juntaram a Davi, que estava fugindo. E aquele lugar ele se tornou pequeno, porque já estava com quase 400 homens nessa situação. Só homem bom, fugindo lá. Homem que ninguém dava nada por eles. Homem que já estavam desacreditados. Homens que estavam com problemas, porque quando você está com dívida, eu imagino que sua cabeça ela fica só pensando como você vai pagar. Ao ponto de você fugir
Então a dívida era um negócio meio difícil. Pessoas que a sociedade já tinham discriminado muito, mas que Davi, aquele que tinha recebido a promessa de rei, mas que não estava ainda como rei, ele estava fugindo, também estava numa situação que não era bons lençóis para ele, mas ele estendeu a mão e com aqueles cidadãos que estavam ali, eles se juntaram em um grande exército. E um grande exército, ele conseguiu juntar um batalhão, que ele chamou de Batalhão dos 30. De 430 foram escolhidos para ser um batalhão de elite. Um povo que durante aquela fuga, durante os seus problemas, os lugares onde você deveria correr, ao invés de buscar uma solução, alguém que tinha uma promessa, estendeu a mão e transformou aqueles homens desacreditados em guerreiros. Guerreiros de elite. E esses guerreiros ainda tinham um povo que se destacava, que eram esses 3 cidadãos. Um nome até meio estranho aqui. Se você por acaso quiser ter filho, quiser colocar algum nome deles. Eita, nome feio. Jazobeão, Eleazar e Samar. Eles foram os 3 primeiros grandes guerreiros que auxiliaram Davi. A gente leu aqui alguns feitos dele. O outro lutou tanto que a espada ficou grudada na mão. Então você vê que eles realmente eram homens fiéis, dedicados, honestos. Eles mudaram o que a sociedade achava deles. Eles conseguiram mudar a sua identidade, porque um dia alguém apostou na vida deles. O Senhor, Ele chama qualquer um, não importa como é a sua vida, como está a sua vida, qual é o seu tipo de problema, não importa qual é a caverna que você está tentando se esconder, ou qual é o lugar que você está tentando fugir. Ele vai lhe achar e provar, e vai mudar a sua sorte, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E no batalhão dele não só tem 30 não, tem muitos. Ele transforma qualquer um em valente. E nessa noite o Senhor ministrou algo forte no meu coração, porque não foi sobre só os valentes. Ele ministrou sobre o que os valentes carregavam. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Crônicas, no 12, no 1 e no 2. 1 Crônicas 12, 1 e 2. Nós iremos falar sobre as armas desses guerreiros. O Senhor ministrou algo forte no meu coração e Ele diz muito sobre nós. 1 Crônicas 11 ou 12. 1 Crônicas 12, no 1, diz assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto na mão direita como na esquerda, em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Até aqui. Eles eram guerreiros que usavam as duas mãos, ambidestro. Tanto usavam uma como usavam a outra. Só que no começo, quando você começa a acompanhar a história dele, eles eram pessoas improváveis, eles não eram guerreiros. Mas foram treinados ao ponto de usarem as duas mãos. E eles usavam instrumentos simples. Um arco e flecha. E usavam uma funda. E o Senhor ministrou ao meu coração a respeito de guerreiro, do arco, da flecha, da funda e das pedrinhas. O guerreiro, ele seria o que a gente chama de discipulador, ou aquela pessoa que ajuda você na fé. Seu pai na fé. Alguns chamam pai na fé, mãe na fé. É aquela pessoa que faz você progredir, caminhar, acelerar. É aquela pessoa que puxa suas orelhas, que lhe dá o pão, que ora com você, que chora quando é para chorar, que ri quando é para rir. Aquela pessoa que você paga pizza para ela, que dá presente. Eita. Seria um discipulador. Esse guerreiro. Uma pessoa que iria usar uma arma. A Bíblia diz lá em Salmo 127 que as flechas são como os filhos da mocidade.
E a gente usa muito a palavra filho também para quando você ganha uma pessoa para Jesus. A gente chama meu filho na fé. Por quê? Porque você conseguiu fazer aquela pessoa agora fazer parte da família de Jesus. Então a gente diz assim, meu filho na fé. Tem os que consideram, tem os que não consideram não. Mas filho na fé. Então a flecha seria uma pessoa, considerada pessoa. E aí eu, muito curiosa, né, fui olhar como é que se faz uma flecha. E eu fui olhar do jeito artesanal. Porque naquela época elas não eram fabricadas em fábrica. Então elas eram fabricadas manualmente. E cada vez que eu ia lendo sobre a flecha, e eu ia assistindo aqueles videozinhos dos indígenas fazendo, muito engraçado por sinal, o Senhor ia ministrando coisas no meu coração a respeito de cada processo. E eu vejo como o Senhor, Ele consegue transformar algo simples, uma curiosidade que eu tive, em algo poderoso para o reino. Uma flecha não se usa qualquer varetinha. Não se usa qualquer varetinha. Mas, quando a varetinha é escolhida, quando você recebe a palavra e você é escolhido para participar do reino de Deus, alguns processos começam a acontecer para que aquela flechinha ela possa se tornar hábil para ser lançada. E a primeira coisa que se faz quando vai pegar a flechinha é tirar a casca da varetinha. E o Senhor ministrou ao meu coração que essas cascas é aquilo que a gente carrega do mundo. Todo tipo de sofisma do inferno que colocaram em nossa cabeça. Dizendo que a gente não presta, que a gente não serve. Geralmente são coisas que a nossa família ela vai dizendo, vai introduzindo desde quando a gente é pequeno. Que alguém vai dizendo assim, esse menino é burro, mal educado. São essas coisas que vão juntando e vão formando uma casca em você. E que quando a gente encontra o Senhor Jesus, a essência do céu ela está lá dentro. E essas cascas elas precisam começar a ser tiradas. Eita glória! Porque a nossa essência ela não pode ficar lá dentro. Ela precisa exalar o bom perfume de Cristo. E eu considero esse guerreiro, que é o discipulador, a pessoa responsável para começar a tirar as cascas que existem na nossa vida. Quando essas cascas elas começam a ser tiradas, a gente vai se tornar muito sensível. Porque a varetinha, a bichinha, ela vai ficando como se fosse pelada, né, coitada? E ela vai ficar com deformidade. E uma flecha, ela não pode ter deformidade. Ela precisa ser linear. E para que isso aconteça, precisa passar por outro processo chamado lixamento. E esse lixamento seria os confrontos que o seu discipulador faz com você. Meu Deus. Não tem quando ele puxa sua orelha? E é nessa hora que acontece o lixamento da flechinha. Algumas flechinhas elas não aguentam, elas se quebram e vão embora do reino. Outras flechinhas elas aguentam. E é quando essas flechinhas elas conseguem aguentar o confronto, conseguem aguentar o lixamento, limpando agora, tornando elas lineares, tornando elas agora com a identidade de Cristo, a essência que estava escondida dentro de você. Agora ela vai para um outro processo. E esse outro processo, eu considero, se fosse sentir, um pouco dolorido. Porque, por incrível que pareça, toda flecha, ela precisa de 3 penas. 3. E o número 3, biblicamente, você já sabe o que é. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu disse, Jesus do céu. E ele falou, por quê? Eu pesquisei, por que tem que ser 3? Porque não pode ser 4? Porque não pode ser só uma grandona. E segundo os artesãos de flechas, é porque as três penas, elas garantem a estabilidade, o equilíbrio e a direção. Por isso 3. Meu Deus. E cada uma, ela é com um espacinho de 120 de uma para outra. Eita, vou entender, meu não? Deus. Mas, juntando tudo dá 360, que fica a rodinha. E o Senhor ministrou no meu coração. Estabilidade. Quem nos dá estabilidade? Jesus. Jesus é quem nos firma, porque Ele é a rocha, onde a gente tem que estar firme.
Glória a Deus. O equilíbrio, o Espírito Santo é quem nos dá equilíbrio. Quem faz com que a gente se controle, domínio próprio, paz, alegria, mansidão. Espírito Santo de Deus, segura aqui, tapa minha boca. Ele nos dá o equilíbrio. E quem nos dá a direção é o nosso próprio Deus. Quando essa flechinha entende, quando ela está firmada, quando ela está direcionada e quando ela está estabilizada, ela está pronta para ser lançada. E o arqueiro, o guerreiro, que vai lançar essa flecha, ele precisa ter sua base muito firme. E aí eu falo do arco que ele carrega. Porque se aquele cordão não estiver firme, a base não estiver firme, é assim que diz no documentário. Se a base não estiver firme, a flecha, ela não é lançada como deveria ser. E a base é a palavra do Senhor. Se a nossa base não estiver firme, o arqueiro, ele vai lançar a flecha, ele vai lançar o seu discipulado, o seu filho na fé, para um lugar que não seria a direção de Deus. Ser um discipulador, ser um guerreiro valente, ser alguém que faz parte desse batalhão de Deus é algo muito poderoso. Porque aquilo que se ensina, certo ou errado, vai direcionar a vida de uma pessoa. A internet, ela é algo muito bom, porque o evangelho, ele pode ser propagado mais rapidamente, mas ele também se torna ruim, porque qualquer pessoa pode dizer o que quiser, e há algumas pessoas que não estão com embasamento, não têm estabilidade, não têm direção, pode ir sendo uma flechinha na mão de um arqueiro que não tem muita direção. O arqueiro, ele precisa ser uma pessoa firme e fiel às Escrituras, ter base quando ele estiver com o arco na mão. E isso é muito profundo quando a gente coloca a pessoa no lugar da flecha. Quais são os conselhos que nós estamos recebendo? Qual é a direção que nós estamos tomando? É uma dada por Deus ou é uma dada por alguém? Qual é a estabilidade que eu estou tendo? É Jesus? Eu estou firme exatamente no que a palavra diz? Eu estou firme naquilo que diz as Escrituras? Ou estou sendo levado por qualquer vento de doutrina? Por qualquer coisa que dizem na televisão, que passa agora no momento, eu acredito. As notícias, elas sempre vão vir. Mas nós é que temos que ponderar para saber o que é certo e o que é errado. O que é que está de acordo com a Bíblia e o que é que está de acordo com o mundo. O mundo nunca vai dar notícia bom para cristão. Mas a gente não vive pelo que o mundo diz, pelo que o mundo dita. A gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive por fé. Porque nós somos filhos de Deus. E não importa quanto tem na sua conta bancária, quantos boletos você tem para pagar. Não importa quantas pessoas estão tristes nesse momento. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode resolver qualquer tipo de problema. Aleluia. Se um homem que era improvável, apenas com uma promessa, um desacreditado com uma promessa nas costas, conseguiu levantar a vida de muitas pessoas, imagine você, que tem o Espírito Santo, que carrega o Espírito Santo, que é templo e morada do Espírito Santo. E o outro objeto, não menos importante, é a funda. E eu achava que a funda era só um saquinho, você colocava as pedrinhas dentro. Na verdade, ela é um saquinho. Mas é um saquinho muito específico. Porque ela é em formato oval, como se fosse um ovinho. E ela tem duas partes. Porque eu pensei que era um saco aberto, um saco fechado. Mas na verdade é um saquinho aberto, que ele abre. Tem um cordão de um lado, um cordão do outro. E a pessoa que vai usar a funda, ela coloca as pedrinhas, quantas pedrinhas ela quiser. Pode botar só uma, pode botar 4, pode botar 3, pode botar 5, como Davi colocou para derrubar o gigante. E as pedrinhas o Senhor ministrou ao meu coração, que é o nosso crescimento espiritual. E a funda somos nós. Que tanto nós estamos nos abrindo para deixar que as pedrinhas possam entrar. O que é que nós estamos preenchendo? Porque de acordo com cada batalha, a gente sabe o nível espiritual que a gente precisa ter. Então a gente vai aumentando. Para um gigante, Davi precisou de 5. Qual é o gigante que você tem que derrubar?
E quantas pedrinhas você precisa para derrubar esse teu problema? Uma pedrona grandona? 5, 6, 10? Você precisa estar forte. Subir o nível espiritual. Isso é muito fácil. É só ler a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. A gente cantou com as crianças. Oração, jejum, acelera bastante. Uma vida de louvor e de adoração. Não é só cantando, sair cantando por aí não. Uma vida de louvor. A sua vida tem que ser um louvor. É quando as pessoas olharem para você, elas glorificarem o nome de Deus pela sua vida. Aquele povo ali, de Deus, vieram aqui na minha casa, trouxeram cesta básica. Nossa vida está sendo uma vida de louvor, porque está dando louvor a Jesus. E adoração. Nós fomos criados para adorá-lo. Adorar a Deus em todo o tempo. Nós precisamos aumentar o nível para nos tornarmos valentes de verdade. Mas é um valente para lutar contra o reino das trevas. Porque nós sabemos o poder que nós carregamos e a autoridade. Mas às vezes nós não temos a valentia para batalhar. Às vezes a gente se perde no meio da batalha. E esquece que quem está à nossa frente é o Senhor dos Exércitos. Nós não pertencemos ao exército de Davi, nós pertencemos ao exército de Deus. Nós somos soldados que Ele quer levantar para que possa guerrear. Quando eles iam guerrear, os soldados, os guerreiros, eles iam em prol daqueles que não podiam ir. Nos filmes, se você assistir, né, esses filmes de guerra, e eles vão, eles lutam e matam o povo, era daquele jeito mesmo, bem agressivo. E eles cuidavam dos inocentes, das mulheres e das crianças, protegiam, porque eles eram os fortes. E aí existia o batalhão da frente, os que ficavam em segundo lugar, e aqueles que levavam a bandeira, eles eram bem organizados. Que nós possamos fazer parte do batalhão de Deus. Porque 400 estavam com Davi, mas 30 foram escolhidos para ser o batalhão dos 30. E ainda tinha os destacáveis. A Bíblia vai dizer aqui em 1 Crônicas 11, eu não vou ler, mas vai falar de 2 cidadãos também. O nome deles são também assim bem bonitos, se por acaso você quiser colocar no seu filho. O de um é Benaia. Ai meu Deus, eu anotei aqui, deixa eu pescar, não foi que eu anotei. Abissai e Benaia. Meu Deus. Eles eram líderes desses 30. E alguns historiadores vai dizer que Urias era um terceiro. Mas como, né? Não deu bom para ele, né? Ele era um dos que estava, que era também considerado um dos líderes. Existem pessoas que são levantadas como liderança para lhe ajudar. São guerreiros discipuladores, que estão ali para tirar a casquinha da flecha, para lixar a flechinha quando precisa, e para dar uma aprumada nas peninhas, para que elas fiquem no seu lugarzinho certo, para que no momento oportuno você seja lançado para o seu propósito, lançado para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Uma flecha, ela não foi criada para ficar na aljava, não. Ela foi criada para ser lançada, para atingir o alvo. E o alvo que nós precisamos atingir todos os dias é Cristo. Cristo é o alvo. E nós precisamos nos preparar todos os dias. E quando a gente fala de batalha, a primeira coisa que a gente lembra é sangue, morte, grito. E que tudo isso possa acontecer no reino espiritual. E que você possa pelejar no reino espiritual também. E como é que eu faço isso? Com oração. Eu ouvi uma frase de um pastor essa semana assim: eu só estou de pé porque eu caminho de joelhos. E é uma verdade. Você só fica de pé, você só consegue vencer as coisas se você estiver firme na oração. Porque a oração, ela te fortalece. A oração é você falar com o nosso Deus, o nosso Pai. A direção vem dele. O nosso Deus, ele nos dá a direção para que a gente não erre. Que você possa pedir ao nosso Senhor ouvidos espirituais para discernir a voz do Senhor. Para que você possa ser lançado para o seu propósito.
lançado para aquilo que Ele te chamou para fazer. A Bíblia ainda vai falar de outros batalhões que Davi formou, que ele tinha os aliados. E o Senhor ministrou ao meu coração sobre batalhões de ataque, que são aquelas igrejas onde a gente, a igreja Missão Baluarte, Ministério Baluarte, vai atacar. Não atacar as igrejas, mas a gente se junta com algum tipo de igreja para atacar o reino das trevas quando nós fazemos cruzadas. Quando nós fazemos cruzadas, nós saímos do nosso território e vamos para um território inimigo. Não que as cidades sejam inimigas, mas o território inimigo é o território das trevas que nós estamos atacando e avançando. E cada alma ganha naquele lugar, ela se tornará um soldado para o exército do nosso Senhor. Mas para isso precisam ser levantados guerreiros, para que possam auxiliar esses soldados, para que eles possam ser transformados em flechas e sejam lançadas. Nós somos uma igreja missionária. Uma igreja que ora muito por vidas. Que ora muito para que a gente alcance pessoas. E o Senhor nos dá muitas estratégias. Mas o importante não é fazer cruzada. O importante não é entregar a cesta básica. O importante não é fazer brincadeira com as crianças. O importante é alcançar as pessoas para o reino de Deus. Ontem nós fomos para uma casa. E nessa visita tinha várias crianças na calçada. Já sabe que meu coração pende logo para os kids. E eu queria ficar na calçada e Jonas me chamando porque tinha um pessoal da casa que estava me chamando. E eu disse, mas eu preciso ministrar essas crianças. E quando Jonas me chamou, quando me chamaram, eu estava apresentando minha pulseirinha. Isso aqui é uma história que você leva para a vida. E onde você for, você pode ministrar. Não é a pulseirinha da Jamaica, tá bom? É a pulseirinha do plano da salvação. E tem gente que nem sabe o que é um plano da salvação. Alguns acham que é uma seita. Isso não é uma seita, tá bom? Isso é o plano da salvação contado para a criança. E quem é do Ministério Infantil, por natureza, já coloca essa pulseirinha, que é quando se torna quase tipo um código. Quando você vê ser do Ministério Infantil, não precisa estar com a plaquinha, a gente já sabe. Ministério Infantil, trabalha com os kids. Por quê? Porque isso é o que a gente ensina para eles. E ontem nessa calçada eu estava dizendo a eles assim, essa pulseira aqui, ela tem uma história. Vocês acreditam? E eles balançavam a cabeça e eu disse, eu não acredito não. Depois ela tem uma história. Quem quer que eu conte? Eu. Só que eu passei essa bola para a Beth. Disse, Beth, fica contando aí, porque eu vou lá dentro. Mas nós não deixamos de alcançar aqueles kids, aquelas crianças. E para quem não sabe essa história, e quem quiser a pulseirinha, depois eu lhe dou. No final do culto pode me pedir, tenho muitas ali. Quando a gente vai evangelizar alguém que ainda não é salvo, que ainda não conheceu Jesus de verdade, conheceu só uma religião que um dia ensinaram a ela, a gente diz que o amarelo simboliza o céu. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim, céu é azul. Aí você já tira esse sofismo. Você diz assim, que no céu, em cima dele, é onde mora Deus, onde Jesus está, e onde as ruas são de ouro, por isso o amarelo. Existem as casinhas onde você vai morar um dia, que não precisa ser hoje. E essas casinhas, essas ruas de ouro, tem lá no céu, porque o nosso papai criou tudo muito perfeito. Mas um dia, o pecado, ele entrou no mundo por causa de Adão e Eva, que pecaram, desobedeceram a Deus. E desobedecendo a Deus, separou toda a humanidade de Deus. Mas Deus tinha um plano muito perfeito. E Ele mandou o seu Filho Jesus derramar na cruz todo o seu sangue, para que fosse remidos os nossos pecados, que um dia Adão e Eva nos fez ficar longe de Deus. E agora o nosso coração, ele está limpinho, limpinho. Porque a gente foi purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E nós estamos agora em um novo processo, que é o crescimento. E todos os dias você vai crescer. Quando você ora, você lê a palavra e você fica buscando Papai do Céu, busca Deus. E para os adultos a gente inclui jejum e adoração. E esse é o plano perfeito que Deus fez para nós.
E essa é uma história que você pode carregar todos os dias com você. E se alguém ficar curioso e olhar a pulseira no seu braço, você conta a história. A gente não sabe o que aquela pessoa está precisando. Seja um valente de Deus e faça a diferença na vida de alguém. Você não precisa estar totalmente formado, ter um diploma na mão para você falar de Jesus. Você precisa só ter sido tocado por Ele. As melhores pregações, as melhores frases são aquelas que vêm cheias de amor. E para você ser cheio de amor, você não vai encontrar nenhuma faculdade que lhe ensine isso, a não ser a palavra de Deus. E você consegue ser injetado de amor cada vez que você lê esse livro precioso, porque não existe um amor maior do que o do nosso Deus. Geralmente a gente só tem um momento de reflexão do sacrifício de Jesus na Semana Santa, que está todo mundo falando. Mas tem umas músicas que elas, quando elas começam a cantar, eu fico imaginando a cena. Por isso que eu choro tanto nos louvores. Porque é algo muito forte se você for parar para pensar nos detalhes. E é algo que às vezes a gente trata com banalidade. Um Deus tão grande se importar com pessoas como nós. Às vezes eu olho e digo assim, Senhor, por que eu? Por que eu? Eu me lembro que a primeira vez que uma pessoa disse a mim, você vai pregar a palavra de Deus. Eu quis rir da mulher, mas fiquei com vergonha porque eu não conhecia ela muito bem. E isso foi em 2015, entregando sopa para o pessoal na rua. E ela olhou para mim e disse assim, diga, amém. E eu fiquei olhando para ela. E ela disse assim, repita comigo. E ela pegou na minha mão e disse, repita comigo. E ela me fez repetir. Eu, você, uma pregadora da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com o microfone na mão. Glória a Deus. A gente não sabe como são os planos de Deus para nós. Mas quando Ele dá a direção, pode ter certeza, vai acontecer. O Senhor quer nos forjar como flechas para o reino dEle. Mas às vezes a gente não entende o processo. A gente só quer ser lançado. A gente só quer ser lançado. Mas algumas coisas eu aprendi com o tempo que aquilo que você carrega, de bom ou de ruim, você consegue passar para as pessoas. E às vezes o nosso emocional, a nossa falta de inteligência emocional, a nossa falta de amor e às vezes a nossa ignorância da parte da palavra de Deus nos faz ferir pessoas, nos faz afastar pessoas ao invés de atrair para o reino. Que a gente possa ter o entendimento e ter o coração aberto para ser forjado por aquele guerreiro ou aquela guerreira que foi levantado para te ajudar. Que você acelere o seu processo para que você se torne um guerreiro, uma guerreira e consiga também tocar muitos filhos espirituais, muitas flechas, para que assim possam ser lançados e fazer a diferença em outro lugar, fazer a diferença. Existem pessoas clamando pelo nome de Jesus. Existem pessoas clamando por amor. Existem pessoas no mundo clamando só por um abraço. Mas às vezes nós estamos preocupados com a nossa vida. Às vezes a gente não tem espaço para pensar no próximo. Mas que a gente possa ter um equilíbrio das coisas. Que a gente tenha pelo menos um pouquinho de tempo para a gente pensar no próximo. Que a gente possa tirar um pouquinho da nossa vida tão corrida e dar prioridade em amar alguém. Amar nossos parentes é muito fácil. Eles são bonzinhos. E amar aqueles que nos fazem mal. E amar aqueles incircuncisos que aparecem em nossa vida. E amar aqueles que te ofendem, como é que fica? Que nessa noite você possa se deixar ser uma flecha. E lembre que você precisa de um processo para que o Senhor possa te usar verdadeiramente. E que o Senhor possa usar a sua vida da forma sobrenatural e do jeito que Ele quer usar. Se o Senhor te prometeu alguma coisa, assim como Ele fez com Davi. Davi já era ungido rei.
Quanto tempo ele não passou sendo forjado por dentro para que a coroa chegasse? Não queira pular etapa. Não queira fazer as coisas do teu jeito. O Senhor é que sabe a melhor forma. Entrega nas mãos dele, que no mais ele tudo fará. Amém? Amém? Amém, povo de Deus? Amém.